Olá, pessoal do Jobis Psi e pessoal do Vendo no Escuro. Eu sou a Jobis e estou aqui com o professor Geilson Souza para conversar com a gente sobre a deficiência visual, vulgo cegueira. E ele vai trazer para a gente muita coisa interessante hoje. Diga aí, Geilson, boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado, Jubês. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você aí que está nos assistindo, seja através do Jubês PC ou seja através do canal Vendo no Escuro com Geilson Souza. Hoje a gente vai estar falando sobre uma polêmica, né, Jubês? Uhum. Uma Sim, polêmica que eu e você acabamos nos envolvendo. sim, você é até bem mais do que eu, né? Né? Bom, gente, o assunto que nós vamos estar trazendo hoje, estar dialogando, é o seguinte: há mais ou menos um ano ou 2 anos atrás, não me lembro bem, mas já faz assim um bom tempo, eu escrevi um texto falando sobre as 10 vantagens em ser cego. E aí eu publiquei esse texto em minhas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook. Na época em que eu postei, recebi muitos comentários, comentários positivos, pessoas me parabenizando porque eu estava vendo a vida pelo lado bom. Então foi assim muitos comentários positivos, pessoas assim me elogiando, e beleza. O tempo passou e eu nem lembrava mais desse texto. E aí, um belo dia, chega a mensagem da Jobis no meu WhatsApp dizendo: vou gravar um vídeo com o teu texto, tá? Tá bom, tá ótimo. Para mim, assim, não tem problema nenhum, muito pelo contrário. Eu me sinto muito honrado. E assim ela fez. Ela gravou um vídeo em seu canal, lendo esse texto, comentando sobre esse texto. E o vídeo em que ela gravou, que eu convido todos a assistirem depois que finalizar esse, foram também de comentários positivos. E aí, gente, esse texto que eu escrevi, ele começou a ser repostado no Facebook. Muita gente repostando esse texto. E, para minha surpresa, dessa vez, veio uma chuva, uma enxurrada, uma tempestade de comentários negativos, me detonando, dizendo que eu vivia fora da realidade, que não existia vantagem nenhuma em ser cego. Então, assim, foram assim, diversos comentários que eu confesso que eu não esperava, porque todos esses comentários negativos vieram também de pessoas cegas. Te chamaram de E alienado, Geilson? me chamaram. Me chamaram de alienado. Teve comentários também, e inclusive esse texto está sendo comentado até agora. Hoje mesmo eu li uma postagem de uma pessoa também detonando esse texto e de outra pessoa comentando. Ainda bem que tem uma pessoa lúcida por aqui. Então, Ah, assim, me detonaram mesmo. E eu fiquei assim impressionado porque eu, na minha inocência ou na minha ignorância, não sei,
Eu achava que a maioria das pessoas cegas já tinham essa questão da cegueira, da deficiência em si, bem resolvida. Porque quando eu escrevi esse texto, eu me inspirei em outros YouTubers que tinham gravado vídeos com essa mesma temática, como, por exemplo, a Carol Santos, do canal Vem Ver Comigo, a Vitória Chester, do canal Fila Preferencial, o Marcos Lima, ele sempre está abordando a cegueira no canal dele, Histórias de Cego, de uma forma bem-humorada. Então, como eu tinha contato com essas pessoas, né? Aí eu achava que, beleza, nossa, estava todo mundo assim bem resolvido e tal. E para minha surpresa, não estava. E aí veio aquela enxurrada de comentários. Uma pessoa fez um texto em resposta ao meu texto, citando as desvantagens em ser cego. E aí, com toda a repercussão, a Juvis de novo gravou outro vídeo falando sobre essa situação. Eu escrevi outro texto, e nesse texto, o que eu escrevi, o que eu expliquei foi que quando eu escrevi esse texto falando as 10 vantagens em ser cego, foi com o objetivo de mostrar para as pessoas que enxergam que a cegueira não é o fim do mundo, Uhum. que existe vida após a cegueira, no caso de quem perdeu a visão depois de um certo tempo, que é possível ser feliz sem enxergar. Então, o meu objetivo era esse. E o fato de eu ter escrito um texto falando, citando as 10 vantagens em ser cego, não significa que a minha vida seja um mar de rosas, não significa que eu viva fora da realidade, não significa que uma positividade tóxica, que eu seja uma pessoa iludida, que eu seja uma pessoa que, enfim, estou enganando a mim mesmo. Não. Significa que eu fiz uma escolha. Significa que eu escolhi ser feliz. Significa que eu escolhi ver as coisas pelo lado bom da vida. Significa que eu tenho amor próprio, que eu me amo e me aceito do jeito que eu sou. E o que eu pude perceber através desses comentários é que muitas pessoas cegas acham que as pessoas que enxergam vivem no paraíso, o que não é verdade. É claro que a gente que é cego, a gente enfrenta mais dificuldades, a gente enfrenta mais barreiras, mas a vida também das pessoas que enxergam não é um paraíso. Eu conheço muitas pessoas que enxergam por aí, que passam por situações que eu vou ser bem sincero, se pedisse para me trocar a minha vida com a dela, eu não queria, porque eu acho que eu não Troco não. suportaria. Troco não, Troco não, não. deixa, não troco. E assim, as pessoas que enxergam, elas também têm suas dores, elas também enfrentam os desafios, elas também passam por dificuldades. Tá aí, ó, acabou de chegar uma mensagem aí, uma notificação do Facebook, com certeza alguém lá comentando aí dando texto. Então, Pois assim, é. então isso não significa que eu não esteja vivendo fora da realidade. Isso não significa que, como eu estava dizendo, que as pessoas que enxergam não têm suas dores. Tem sim, porque a vida é assim, o sofrimento, ele é inerente ao ser humano, todo ser humano sofre, todo ser humano sente dor, todo ser humano fica triste, todo ser humano fica feliz.
E aí, as discussões, os comentários no Facebook, aí assim, né? Já estou me perdendo aqui um pouco. Depois que eu escrevi esse texto, eu postei lá no Facebook de novo, né? Essa resposta que eu fiz. E também veio, quando eu escrevi esse texto, veio muitos comentários positivos. E Sim. aí, você viu, né? Veio uma enxurrada de comentários positivos. E também os comentários negativos continuaram. E aí agora, Uhum. pela última vez que eu entrei no Facebook, eu percebi assim que está assim meio que dividido. Eu poderia dizer que tem assim 50% que estão me amando e 50% que estão me odiando. E é Eita. sobre esse assunto que eu tive a ideia de gravar um vídeo em parceria com a Jubis para a gente É. estar falando sobre essa questão. Ela na visão de psicóloga, filósofa, eu na minha visão de pedagogo. Eu sou professor concursado aqui da Prefeitura de Fortaleza e sou professor pedagogo, estou em sala de aula, numa sala de aula regular. Sou cego total e sou professor de duas turmas do quarto ano do ensino fundamental, crianças de 9 anos. Então, eu sou um professor cego que estou dando aula para duas turmas com mais de 20 alunos que enxergam. Então, trazendo essa minha experiência de vida, trazendo a experiência de vida da Jobis, a gente está aqui hoje para conversar sobre esse assunto. Agora, eu já falei demais, agora eu vou passar a bola para você. Eita, vamos lá. Vamos ver se eu não deixa a bola quicando aqui hoje. Vai. Então, gente, eu fui lá brincando lá no perfil do Geilson e coloquei 12 vantagens de ser cega. E eu falei, ó, Geilson, dá licença, agora é minha vez. Coloquei 12 vantagens de ser cega. E quando a gente faz isso, a gente não quer dizer que a cegueira só tem vantagens. Se eu falar assim para vocês, minha gente, hoje está um sol lindo! Eu estou querendo dizer que não chove nunca? Não. Eu estou querendo dizer que está tendo sol. Naquele momento está tendo sol, né? A deficiência visual é um dado, é uma característica, certo? E mais ela vai ter um peso maior ou menor de acordo com onde a pessoa esteja, a percepção das pessoas que estão em volta e a percepção da pessoa em si. Então, se eu virar agora e falar assim, Geilson, tu é um analfabeto, ele vai falar para mim, ué, Jô, não sou não. Entendeu? Porque Uhum. o cara dá aula, o cara é professor. Então, se eu falar, Geilson, tu é um analfabeto, ele vai falar assim, ele não vai receber. Ele até pode, por uma questão de educação, porque a gente está aqui gravando um vídeo, ele pode até não me escrachar. Ele pode até pensar, tadinha da moça, ela está com problemas, né? E Se tal. você está Mas, dizendo, tudo bem, claro, eu entendo olha perfeitamente. aí, Você está me se eu fa... gravando, tudo bem. Exato, se eu falar, você é um analfabeto, você fala assim, poxa, Jô, agora que você falou isso sobre mim, eu vou me exonerar, não vou mais trabalhar e vou ficar na minha casa chorando para sempre, pensando no meu analfabetismo. Porque realmente, agora que você falou, eu me dei conta de que eu fiz a minha universidade, fiz o concurso, mas eu não passo de um analfabeto. Porque você me disse. Vocês estão entendendo? Então, por que eu estou falando isso para a gente aqui hoje? Porque eu sei que está parecendo esdrúxulo, eu sei, e a minha intenção é essa. A gente que não enxerga, via de regra, ouve várias vezes que a gente, tadinho, não vai dar conta, que a gente não sabe, que a gente não pode, que a gente não consegue. Até quando a gente consegue, a admiração das pessoas chega a ser ofensiva. Nossa, você consegue falar e fala tão direitinho.
É um milagre de Deus, né? E aí, às vezes, eu acho que muita da inaceitação do pessoal passa, é absorvida porque a pessoa leva para o coração os discursos negativos dos outros. Eu sei que ser cego é ruim, tá? Olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Esse mês, vocês entenderam que é esse mês, né? Eu fui com meu filho fazer um monte de coisa na rua porque ele estava precisando. Desde matrícula e comprar uniforme para ele e comprar sapato. Eu tirei a tarde toda para resolver com ele coisa da vida. Então, ele não era meu acompanhante, eu era acompanhante dele. Porque a gente foi de lugar em lugar, ele não me levou, né? Eu estava lá como adulta, fazendo tudo para ele. No final, eu falei, vamos tomar um sorvete? Ele falou, vamos. Nós fomos para uma sorveteria. Ele escolheu o sorvete dele. Isso é importante, eu não estou usando vocês não, tá? Espera aí que vai chegar. E eu escolhi o meu. E o meu sorvete custou R$ 12. Sim, é um dado importante. Eu até perguntei se não tinha no copinho. A moça falou assim, no copinho só tem uma bola. E eu sou gulosa, né? Queria duas. E aí, o que aconteceu? Ele pegou, meu filho mais novo, de 11 anos, sentou-se na minha frente e me botou na frente da cadeira, como eu sempre faço. Como ele sempre faz. Só que eu estava com a bengala, eu estava com a sacola dos sapatos que ele tinha comprado, ele estava com a sacola das roupas, e no que eu fui sentar, acomodar, dobrar a bengala, botar a sacola, eu derrubei o sorvete. Mas eu não derrubei o sorvete de uma forma normal. Não foi assim, o sorvete caiu. Não! O sorvete despencou! Ele foi assim, deslizando cinematograficamente pela minha coxa, assim, foi para o chão, deixando uma trilha no meu vestido. E aí eu pensei, caramba, rapaz, foi R$ 12, eu vou pegar o que sobrou. Ai, desculpa, R$ 12 para mim é uma quantia aceitável, tá? Não é sempre que eu tomo um sorvete de R$ 12. Aí eu catei o sorvete. Não catei o que caiu no chão, tá? Eu catei o pote. Era uma casquinha, ela estava toda esquebraçada, começou a derreter, porque eu falei, Gustavo, vai lá dentro, pega para mim outra casquinha. Ele foi, pegou outra casquinha, eu coloquei aquela casquinha destruída e comecei a chupar meu sorvete. Mas preste atenção, gente. O pessoal da sorveteria, estava um monte de gente, eles não limparam o sorvete, que caiu no chão imediatamente. Então eu fiquei chupando meu sorvete, tendo um cartaz ambulante da minha ceguice, porque eu estava com a roupa toda suja de sorvete e um pedaço de sorvete caído do meu lado no chão. Sabe o que aconteceu? Todo mundo que saía da sorveteria vinha me consolar. Ninguém riu de mim, tá? Ninguém me sacaneou, viu? Mas o pessoal vinha. Sério? Sério? Oh, tudo bem? Tá tudo bem, viu? Aí teve outra pessoa que saiu. Ah, você é linda. 3 pessoas saíram e as 3 pessoas vieram assim me dar assim uma palavra de conforto. Nenhuma falou, nossa moça, eu tô com muita pena de você, mas elas tiveram a necessidade de dizer uma frase de carinho para mim. Eu ali sentada toda melada, chupando sorvete com o chão de sorvete, e 3 pessoas que saíram, que viram, né? Porque a gente estava lá de fora. E as pessoas saíram e vinham me falar, me dar um oi, falar que eu era linda. Olhe, parabéns. Gente, posso ser sincera com vocês? A minha vontade foi chorar. Na hora que eu plantei, que eu pranchei aquele sorvete no chão, a minha vontade foi botar a mão no rosto assim e chorar. Ou então abrir um buraco no chão e sumir. Quem foi essa que derrubou o sorvete? Eu não fui.
A minha vontade foi virar para o meu filho e falar: meu filho, ninguém vai chupar sorvete nenhum, vamos embora dessa jossa. A minha vontade foi entrar naquela sorveteria e exigir que limpassem aquilo imediatamente, mesmo a sorveteria estando lotada. Porque eu tinha a total noção de que enquanto eu chupava sorvete com o chão sujo de sorvete, minha roupa suja de sorvete, era humilhante para mim. E vamos combinar uma coisa? Isso só aconteceu porque eu era cega. Porque eu sou. Porque se por acaso eu não fosse cega, o que eu teria feito? Eu teria calculado melhor o espaço e teria manejado as coisas de uma forma mais equilibrada, né? Então, dificilmente eu teria chapado o sorvete no chão se eu enxergasse. Apesar de eu ter ido a 3 outros lugares com meu filho, com total autonomia, sem acontecer nada, qual foi o que apareceu para as pessoas? Não fui eu andando empoderada com meu filho. Não fui eu sendo responsável, ajudando ele a escolher sapato, escolher roupa. O que apareceu foi a ceguinha, incompetente, incapaz, chapando o sorvete no chão. Então, assim, para ser muito franca com vocês, isso me abalou. E aí, o que foi que eu fiz? Eu tomei meu sorvete. E depois, duas semanas depois, não, uns 10 dias depois, eu saí de novo com meus filhos para tomar sorvete. Para tirar aquele dia ruim do meu coração. Né? Então, assim, quando a gente fala das vantagens da cegueira, não é que a gente só veja vantagens, né, Geilson? Verdade. Não é que a gente nunca tenha passado vergonha. Não é que a gente nunca tenha ouvido alguém dizer que a gente não era capaz, que a gente não ia dar conta. Não é isso. Mas é que a gente acredita que a vida tem parte boa. E que a própria cegueira pode ser utilizada para o bem. Inclusive, esse fato que eu dividi, a gente pode pensar de duas formas diferentes. A primeira, meu Deus, que vergonha que eu passei, como eu fui uma cega incompetente, incapaz, coitado do meu filho. Segundo ponto de vista, ninguém riu de mim. Ninguém me ridicularizou. Eu estava no meio da cidade, num dia de férias, estava passando um monte de gente, e eu não notei ninguém me agredindo. Pelo contrário, 3 pessoas que estavam saindo com suas famílias da sorveteria, fizeram questão de me cumprimentar. E no cumprimento delas, eu não senti uma vontade de me agredir. Eu senti que elas queriam manifestar seu respeito em relação a mim. Porque elas viram, sim, uma cega que chapou o sorvete no chão na frente. Porque foi uma ceguice, né? Vamos combinar. Mas elas viram uma mãe que levantou a cabeça e continuou fazendo o que tinha que fazer. E aí eu posso escolher olhar para o meu acidente do ponto de vista da vergonha que eu passei ou da solidariedade que eu recebi. Aí eu posso escolher. Nem tudo dá para escolher, né? Nem todos os eventos têm um lado bom, um lado ruim tão nítido. Mas às vezes a gente. Nosso dia tem um lado bom, um lado ruim. O que tu acha disso, Jailson? Concordo, plenamente com você. Porque é o seguinte, se a gente ficar o tempo todo focado no negativo, a gente vai morrer de depressão, né? Porque a vida, por si só, ela já é difícil. Para algumas pessoas é mais, para outras pessoas não é tanto assim. Mas eu acredito que, gente, a vida, por si só, a gente já enfrenta muitos desafios. A gente já passa por muitas coisas, seja por questões de falta de acessibilidade, seja, enfim, por que for, pelas coisas da vida que acontecem. Então, assim, se a vida já é difícil por si só, para que eu vou tornar a minha vida mais difícil ainda?
Uhum. Você falou do seu exemplo, né, do seu fato, eu vou relatar o meu que eu estou vivendo. Eu sou, como eu falei, estou dando aula numa escola regular, e por eu ser cego, eu não posso copiar atividade no quadro para os meus alunos. Eu não posso. Pelo fato de eu ser cego, eu não posso ir até a mesa dos meus alunos, pegar o caderno deles e ler o que eles escreveram. Mas eu tenho um auxiliar, então com os recursos da tecnologia assistiva que eu tenho, né? Eu faço meu planejamento, elaboro as questões e chegando na escola, eu passo para minha auxiliar pelo WhatsApp e ela copia as questões no quadro, ela faz a chamada no diário, ela faz dá o visto no caderno dos meninos. Então, pelo fato de eu ser cego, eu preciso de um auxiliar que enxerga em sala de aula comigo. E eu tenho duas opções. Um, ficar me lamentando, reclamando, porque eu não posso ir até o quadro e copiar para os meus alunos. Dois, ser grato por ter um auxiliar para me ajudar. Ser grato porque para aquelas crianças eu estou fazendo a diferença. Porque não é todos os dias que uma criança tem a oportunidade de ter um professor sério. Então, eu escolhi a opção de ser grato a Deus por me dar essa oportunidade. Eu escolhi ser grato e fazer a diferença. Semear a inclusão no coração daquelas crianças. Porque a gente fala tanto de capacitismo, né? Capacitismo, para quem não sabe, é o preconceito, é a discriminação contra as pessoas com deficiência. Da mesma forma que tem o racismo, que é o preconceito e a discriminação contra negros, a homofobia, que é o preconceito e a discriminação contra os homossexuais, a gente tem o capacitismo, que é o preconceito e a discriminação contra pessoas com deficiência. Então, eu acredito que eu estando ali, dando aula para aquelas crianças, elas já vão crescer sem essa mentalidade preconceituosa de achar que um professor cego é incapaz, que uma pessoa cega é incapaz. Quando elas saírem na rua e encontrarem uma pessoa cega, elas já vão saber como abordar, elas já vão saber como guiar. Então, eu escolhi ver dessa forma. E olha só, eu vou te contar um fato que me surpreendeu assim bastante nessa sexta-feira. Olha só o que aconteceu. Sim. Eu pedi para que os meus alunos fizessem um desenho que representasse o carnaval. E pedi que, quando eles terminassem, eles fossem até minha mesa e que eles dissessem para mim o desenho que tinha feito. Aí, beleza. Eles iam terminando, aí chegava para mim, tio, eu desenhei uma máscara da cor amarela. Aí o outro chegou, tio, eu desenhei uma máscara da cor verde e escrevi Feliz Carnaval. Tio, eu desenhei o Homem-Aranha. Eles vinham fazendo as descrições e eu sempre falava, olha, leva lá para minha auxiliada lá da UVista. Eles iam levar. Nisso tudo, chega um aluno e fala assim, tio, pega aqui. Esse aluno, ele pegou a minha mão, colocou em cima de uma folha e, para minha surpresa, era um desenho em alto relevo. Olha, Detalhe, eu nunca
falei para essas crianças sobre desenho em alto relevo. Eu não cheguei a falar isso para elas. Eu estou dando aula para elas há pouco tempo, então eu estou passando os conhecimentos aos poucos. Então eu não Sim. cheguei a tocar nesse assunto. Ainda Mas mais que olha são só, crianças pequenas, né? exatamente. Mas olha só, essas duas crianças de 9 anos tiveram essa sensibilidade. Eles pegavam a cola colorida que tinha lá, pegavam os materiais, eu não lembro agora que material era, não sei se era papel crepom, não estou me lembrando agora, e fizeram. A minha mãe está dizendo aqui que era de lápis. Era de. Ah, sim. Era era um lápis que você botando força dava para sentir. Gente, eu achei isso, sabe, fantástico, porque essa iniciativa veio delas, dessas duas crianças. Eu, sabe, eu fico até sem palavras. Então, assim, eu vou ficar me lamentando porque eu não posso escrever no quadro, eu vou ficar me lamentando, chorando, reclamando, porque eu não posso ler o que eles escrevem no caderno? Não, eu escolhi ficar com essa parte. Porque olha só, eu nem toquei nesse assunto com eles, mas eles já tiveram essa sensibilidade. A semente da inclusão foi plantada ali, agora é só regar e aguardar os frutos. E Que eu tenho coisa linda. certeza que quando eles crescerem, a formação que eu estou dando para eles não é só aquela formação de conteúdo, mas é uma formação humana, pela minha simples presença. E isso, graças à cegueira. Porque se eu tivesse a visão perfeita, eles não teriam feito isso, porque não teria necessidade. Mas pelo fato de eu ser cego, eles tiveram essa sensibilidade e fizeram. Então eu prefiro ficar com isso. É. Geilson, o que que você acha da gente preparar para encerrar o vídeo? Ou você quer perguntar alguma coisa, trazer alguma outra coisa? Bom, para finalizar esse vídeo, Uhum. eu gostaria de dizer que não importa o que aconteça com você, tem dias de sol, tem dias de chuva. O que vai definir o sol e a chuva, ele não é um problema. O Uhum. problema é o que você faz, é o que você faz quando a chuva te molha, quando o sol queima a tua pele. A vida, ela te dá um limão, mas é você que escolhe se vai fazer do limão a limonada ou se você vai estar atirando limão nos outros. E na sua própria Eu, cabeça? e na sua própria cabeça, é verdade. Se você que está assistindo esse vídeo, se você é cego, seja, seja cegueira de nascença, ou seja, ao longo da vida, o problema não está na cegueira. O problema não é você ser cego. O problema é o que você vai fazer a partir dela. Você pode ver vantagens e desvantagens, porque realmente existe vantagens e desvantagens, mas você pode escolher em qual você vai focar mais, se é nas vantagens e desvantagens. Existe vantagem em ser cego? Existe, e aqui eu cito algumas que eu coloquei naquele texto. Quando falta energia, posso continuar andando pela casa, dançando de boa, porque para mim fica tudo igual, não muda nada. Uhum. Para mim fazer minha barba, eu não preciso de espelho. Eu posso usar a ponta dos dedos. Agora, uma desvantagem? Tem sim. Quando alguém posta uma foto no grupo do WhatsApp e não faz a descrição, porque o leitor de tela, ele só fala os textos que aparecem escritos. Ele não fala o que tem nas fotos. O leitor de tela, quando ele passa por uma foto, ele só diz
foto, foto, vê foto, botão, vê foto, botão, vê foto, botão, vê foto, botão. E aí, é legal isso? Não. É desconfortável, é chato, porque se eu estou naquele grupo, eu tenho curiosidade de saber o que tem naquela foto. Então, é chato ficar o tempo todo pedindo para as pessoas fazerem a descrição. Eu Mas o que é perco a que eu posso paciência. fazer? Eu perdi a paciência. Eu Não, peço mas uma, sabe o que duas, três vezes. Na quarta vez eu não peço mais. Pronto, não peço mais. Acabou. Não, eu estou assim também, sabe? Peço mais não. Porque é Falou, olha, não, não chato, faço também. Também tá bom, também não peço mais. Porque é é muito, eu acho cansativo, cansativo. é cansativo. E E desgasta aí, relacionamento. desgasta. O que é que eu faço? Eu peço uma, duas, três. Às vezes, por questões assim, pedagógicas, de vez em quando eu boto lá hashtag para cego ver, cadê a descrição da foto, com o objetivo de ensinar as pessoas a fazerem isso. Eu faço muitas fotos que as pessoas postam, eu deixo passar batido, para não ficar aquela coisa chata. Tira foto de folha em braille, né, Geilson? Isso, tiro foto de folha em braille e posto lá no grupo para a pessoa se tocar. É chato estar fazendo isso, tem que estar o tempo todo sinalizando que precisa fazer a descrição da foto, é chato. Mas eu vou fazer o quê? Vou me matar porque a pessoa não fez a descrição da foto? Eu E espero que olha, você não se mate. agora eu confesso uma coisa. Quando a foto é postada no grupo do WhatsApp, até que eu engulo, porque não tem só eu ali, tem outras pessoas também. Agora, minha amiga, eu fico puto da vida quando a foto vem no meu privado. Seja a pessoa sabe que eu sou cego, mas mesmo assim manda foto no meu privado sem dizer o que tem na foto. E aí Ah, eu fico pensando, o que é que passa na cabeça dessa pessoa? Ela acha que quando eu clicar na foto vai acontecer um milagre, eu vou ver, é isso? uhum. Não, e o pior de tudo é que quando você fala várias vezes para a mesma pessoa, o leitor de tela não lê foto, não diz o que está na foto. É cansativo ficar o tempo todo dando essa mesma explicação. O leitor de tela na qual eu utilizo no meu celular não fala o que tem nas imagens, só lê texto. Então, por gentileza, quando for mandar uma foto para mim, ou escreva um texto dizendo o que tem nela, ou mande uma mensagem de áudio, ou então não mande foto para mim. Pronto, resolvido o problema. Porque da mesma forma que você não tem a obrigação de fazer a descrição da foto, eu também não tenho obrigação nenhuma de ter um monte de foto do meu celular sem saber do que se trata. Uhum. É chato passar por situações como essa? É chato, é desgastante. Quando eu estou com paciência no Japão, eu peço para a pessoa fazer a descrição. Quando eu não estou, para não perder a postura, a ética e a etiqueta, porque agora eu sou professor e eu preciso dar bom exemplo para os meus alunos, eu simplesmente vou lá no botão de mais opções e apago tudo. Pronto. Resolvido o problema e sigo a minha vida. Então, assim, gente, existem vantagens de ser cego e existem desvantagens de ser cego. Vantagens e desvantagens. Agora Como tudo você na pode vida, né, Gilson? como tudo na vida. Existem vantagens em ser professor? Existe, porque você sendo professor, você vai estar podendo formar aí uma nova geração, você está passando conhecimento, você está formando aí uma pessoa. Existem desvantagens em ser professor? Existe. Porque no Brasil, a profissão do professor é desvalorizada. A gente recebe salários baixíssimos. E aí eu vou escolher. Eu vou ficar reclamando porque meu salário é baixo ou eu vou tentar fazer a diferença? E antes que os haters me interpretem mal, quero deixar bem claro aqui também que quando eu falo que questão de ficar reclamando de salário baixo, não é que nós professores não temos que lutar pelos nossos direitos, muito pelo contrário. Temos que lutar sim, temos que ir atrás. Mas se eu for deixar de ser professor, mas se os professores deixarem de ser professores, porque não tem
um salário, digamos, merecido, não vai mais existir professor no mundo. E aí eu acho que não vai existir mais nada, né? Porque toda profissão precisa do professor. Então deveria ser a profissão mais paga do mundo. Então é Também isso, acho. gente. Eu espero que todos vocês tenham entendido o porquê desse texto. Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo aqui chegue no coração de vocês e que faça a diferença. E se você concordou, tudo bem. Se você não concordou, tudo bem também. Mas a gente não vai desistir de estar gravando esse vídeo e de estar postando só porque você não concordou. Simples assim, não está fazendo a nossa parte. Agora, a escolha é sua. Nós estamos gravando o vídeo e esse vídeo vai ser postado no canal da Joyce e vai ser postado no meu. É Agora nóis! é você que vai decidir se vai assistir o vídeo no canal da Joyce ou não vai assistir no meu canal. Assiste É nos você. dois, se inscreve nos dois. E é você que vai decidir se você vai assistir o vídeo até o final, se você vai compartilhar com as pessoas, se você vai dar like e principalmente é você que vai decidir isso que a gente está falando aqui. Você vai levar para o coração e vai mudar de vida, mudar seu pensamento, ou simplesmente você vai se revoltar e vai continuar detonando a gente nas redes sociais. A escolha é sua. Nós escolhemos ser felizes e fazer a diferença e semear a inclusão, que é isso que a gente está fazendo aqui. Agora, a gente joga a semente. Isso me faz muito lembrar uma passagem aquela passagem do semeador que tem na Bíblia, Marcos 4, versículo do 1 ao 20. Sim. Tem o terreno pedregoso, tem o terreno que tem espinhos, e tem a boa terra, né? E tem outro terreno lá que eu estou me lembrando. Mas, enfim, vai depender da terra que está seu coração. A semente está sendo Faça a lançada, o escolha. nosso objetivo aqui é fazer o bem, é fazer a diferença. Agora a escolha é sua. E aí, passo aí a bola para Joyce. Agradeço aí por ter topado participar e vamos ver no que vai dar. É, então, gente, eu escrevo muito sobre deficiência e eu reclamo muito sobre deficiência, né? Então, eu vivo numa estrutura que não tem acessibilidade aqui na minha cidade. A maioria das pessoas não possui letramento inclusivo. Então, as coisas todas que eu consegui foi com bastante dificuldade, né? A gente precisa semear a inclusão e começar desde o começo, porque as pessoas, elas não têm a expectativa de ver uma pessoa com deficiência visual, muito menos de receber essa pessoa com deficiência visual nos espaços fora da posição de assistido, né? Então, tudo que eu conquistei foi muito suado, foi muito difícil, né? Eu lembro de uma frase, acho que foi da Rita Lozeiro, mas eu não tenho certeza, que ela fala que meramente existir é um ato de resistência. Eu sinto isso. Eu sei que alguém fez 10 desvantagens de ser cego. Se eu fosse sentar para fazer a minha lista, com certeza eu teria 50 desvantagens de ser cego, sabe? Porque, assim, não é simplesmente a nossa cabeça, mas é também o meio em que a gente está envolvido. E, na minha experiência, entre você estar na capital, numa capital, e você estar numa cidade do interior, no meu caso, com 50 mil habitantes, a diferença pode ser brutal. Mas, ao mesmo tempo que eu falo tudo isso, e eu legitimo que ter uma deficiência seja algo realmente difícil, eu, como psicóloga e professora de filosofia, eu preciso muito pedir licença a vocês para ocupar este lugar de fala. Então, agora eu estou me deslocando do lugar de fala de mulher cega para colocar também na mesa o lugar de fala de profissional da saúde e educadora também, né? Então, quando eu penso nisso, eu fico pensando, ok,
A cegueira é uma situação difícil, é uma situação dolorosa, e é uma situação que pode ser mais difícil para uns que para outros. Isto posto na mesa, o que nos resta fazer? Né? Então, notem que quando eu falo tudo isso, Jesus fala tudo isso, nós não estamos negando as dificuldades que os demais companheiros acusam. Eles dizem que existem as dificuldades, e nós, pelo menos eu, estou ratificando todas elas. Mas eu sempre, devido a esses 2 lugares que eu coloquei aqui agora, eu falo, e daí? Quando um filósofo tem um problema filosófico, ele não fala, pois é, muito difícil, tchau. Não, ele vai ter que rodar a cabeça, chamar outros pensadores para conversa, para resolver. Quando um psicólogo recebe um paciente no seu consultório, na sua clínica, e esse paciente conta um problema horrível, uma vida difícil, a gente não fala assim para ele, pois é, meu amigo, a tua situação é realmente muito difícil, lamento muito tudo que você passou, eu choraria com você, mas a minha ética não permite, mas eu falo para você, realmente você está lascado e você pode chorar todo dia que você está no direito, pode fazer isso para sempre. Não. Então, a sugestão que eu dou para o pessoal que não se sente confortável, com todo respeito, com todo respeito, com toda humildade, e eu falo isso como mulher com deficiência, como mãe, como ativista, como psi, como professora, como tudo isso. Encontrem outros papéis na vida, além de ser uma pessoa cega ou com baixa visão. Encontrem outras coisas para vocês serem e viverem. Porque se a gente ser e viver apenas a deficiência, sem mais nada, é escuro demais, é muito triste, é insalubre emocionalmente. É claro que se você decidir fazer isso, você vai enfrentar preconceito. Você vai enfrentar desafios, você vai enfrentar capacitismo. Com certeza, mas pelo menos, quando, por exemplo, alguém disser para o Geilson que ele é um analfabeto, ele vai poder falar, não sou não. Não levem para o coração tudo de ruim que disserem de vocês. Não acreditem de todas as vezes que as pessoas disserem que você é incapaz, ou que você é um mastro, simplesmente por conseguir botar a mão no rosto na hora de espirrar. Acreditem em vocês. Porque se a gente acreditando na gente já é difícil, imagina se a gente não acreditar. Se você não se valorizar, vai ser muito mais difícil encontrar quem faça isso. A gente precisa vender o nosso peixe. Da primeira e da única vez que um paciente se mostrou desagradável porque eu tinha deficiência, eu falei para ele, olha, você que sabe, mas eu vou te falar, eu sou muito boa no que eu faço. Entende? E eu não sou boa porque eu sou cega, eu sou boa porque eu estudo para isso. Então, isso, além de ser, obviamente, a profissão da gente, né, é uma forma da gente ser algo a mais, além do ceguinho, além da ceguinha. Então, lutem por vocês. Invistam em vocês, do jeito que for possível. Nem todo mundo quer ou pode fazer uma universidade, patati patatá. Mas façam alguma coisa da vida de vocês. Não aceitem serem somente o ceguinho ou a ceguinha. Aquela pessoa com deficiência, aquela pessoa que tem um problema, aquela pessoa que tem uma limitação muito grande. Se vocês não forem os principais lutadores pela sua história, vai ser muito mais difícil a gente chegar lá. Tá certo? Um abraço grande. Geilson, obrigada de novo, viu? Obrigada pelo convite. Eu que agradeço pela oportunidade de poder estar aqui. E assim, é muito fácil ficar sentado reclamando da vida. Vou ligar o ventilador aqui. Difícil é se Fácil nem levantar. sempre é, mas a gente se acostuma, sabe? A gente se acostuma até ao que é ruim. Eu acho isso, que a gente se acostuma
Às vezes até é difícil, mas a gente se esquece que pode ser diferente. Eu estou botando ventilador aqui no meu rosto, é isso, eu estou com calor danado. Botei até Pois você é, para ouvir o barulho do ventilador aqui. Pode não, é terminar. verdade. Assim, ficar sentado reclamando da vida é muito fácil, é muito cômodo. Difícil é você se levantar e tentar fazer a diferença. É claro que a gente não vai conseguir mudar o mundo, mas a mudança ela começa dentro de nós. Se a gente conseguir Uhum. fazer a mudança dentro da gente, meu amigo, tudo ao seu redor muda. Falo isso por experiência própria. Depois que eu aprendi que o problema não é o que me acontece, mas o que eu faço a partir disso, a minha autoestima foi lá para cima. Então eu Aê. escolho ser feliz, eu escolho viver, eu escolho ter qualidade de vida, eu escolho passar, eu escolho fazer a diferença no mundo. Porque se hoje eu consigo mexer no celular, foi porque alguém lá atrás lutou para que a gente tivesse essa acessibilidade. Porque as empresas, elas não fizeram isso. Ai, não, vamos inventar aqui um negócio para você poder usar o celular, né? Não, foi luta. Então, eu busco tornar o ambiente que eu estou melhor para as próximas gerações. Eu Exato. desejo que as próximas pessoas cegas que entrarem na faculdade de educação, na Universidade Federal do Ceará, não encontrem as mesmas dificuldades que eu encontrei, mas que elas encontrem um caminho já preparado, portas abertas, mais fáceis de serem abertas, um caminho mais plano. Eu Uhum. desejo que as próximas pessoas cegas ou com qualquer outro tipo de deficiência que forem aprovadas no concurso não passem por tanta pressão, enfrentem as mesmas dificuldades. E eu desejo que tenha cada vez mais e mais concurso público e que professores com deficiência sejam aprovados e que a gente vá para a escola regular, para a escola comum, para a escola inclusiva, para que a gente possa formar uma nova geração semeando inclusão. Beijo, meu povo! Beijo, beijo, beijo! Tchau, tchau, gente! Obrigada pela companhia.